Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com um resumo semanal dos últimos capítulos da história de Joana a Virgem. São os capítulos finais da novela. Confira o desfecho de todos os personagens e descubra se Gabriel sairá da cadeia. Como será o final de Paula, Rogério, Camila, Joana e dos demais personagens dessa história mágica. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora, mergulhe comigo na semana de 17 de agosto a 25 de agosto de 2026. Esto le pasó a Juana. Inicia-se a cerimônia de batismo de Eduardo Rubio. Davi fala para Gabriel que agora sim serão compadres. Joana fica feliz por Dani estar ali com o Davi. Jenny comenta com Memo e Felipe que finalmente algo bom está acontecendo. Enquanto isso, na cervejaria, Paula está preocupada. Os acionistas conversam entre si e falam que se Elvira tirar as ações de Rogério, será impossível que ele faça a fusão com a cervejaria Astro. Paula fala que seu pai sabe o que está fazendo e conseguirá resolver isso. Rogério diz a Elvira que não tem sentido ela querer tirar dele o poder das ações. Elvira fala que revisou o caso de Gabriel e percebeu que há pontas soltas e que ele se aproveitou de sua dor para acusar o Gabriel. Elvira afirma que não quer que um inocente pague pelo crime. Elvira comenta que ele administrou a empresa de maneira desastrosa e por isso duvida das atitudes dele. O idoso se faz de vítima. Elvira afirma que até chegou a pensar que o verdadeiro assassino do seu filho possa ter sido ele. Viviana informa Manuel que Elvira de Armas chegou à reunião e está falando com Rogério. Padre José batiza Eduardo Rubio Bravo, na presença dos familiares e amigos. Rogério afirma que não vai permitir que Elvira o calunie assim. Elvira comenta que não permitirá que ele arruine a cervejaria. A senhora se chama de idiota por ter confiado e se deixado manipular por ele. Elvira revela que Davi abriu seus olhos e, segundo as investigações de Castilho, alguém quer culpar Gabriel. Rogério fala que Davi é amigo de Gabriel. Elvira fala que foi injusta demais com Gabriel, pois as investigações dizem outra coisa. Rogério segue acusando Gabriel, Davi e todos os amigos dele pela morte de Francisco. Elvira deixa a cópia de sua decisão e afirma com a voz aveludada que de agora em diante ele não administrará nenhuma de suas ações. Elvira fala que prefere vender suas ações para o Gabriel. Rogério fica furioso. Após o batismo, Gabriel entrega o filho para a família de Joana. Salvador lamenta, mas fala que já precisa levar o Gabriel de volta para a cadeia. Joana fica triste. Gabriel promete que lutará e fará de tudo para ficar com ela e o filho deles. Joana fala que dói muito que ele se vá. Gabriel fala que quer vê-la feliz, festejando pelo batismo do filho deles. Eles falam que se amam. Gabriel se despede do seu lindo filho e vai embora. Ramon está quase caindo no chão e aparenta estar muito cansado. Joana fica triste por Gabriel ter que ir. Jenny fala que ele ficará bem. César e Salvador levam o moço para o carro. Gabriel pede para seguirem o protocolo. César o algema. Camila aparece e encontra Gabriel ali. Camila diz a Gabriel que não conseguiu falar com ele, mas queria vê-lo, pois quer que ele fique bem. Camila fala que esse momento lhe faz muito feliz. Ela diz que está por trás da pessoa que o cuida na cadeia e revela que é o seu irmão. Gabriel fica surpreso. Camila diz que foi um prazer vê-lo. Ele diz o mesmo e a agradece. Paula avisa Rogério que os acionistas estão preocupados. Rogério fala que essas pessoas é o menor do problema deles, mas a fusão precisa acontecer, pois começaram antes de Elvira chegar. Rogério liga para uma secretária e pede que ela diga aos acionistas que a reunião mudou. Paula pede que o pai solucione tudo isso. Manuel aparece e pergunta o que aconteceu com os investidores. Rogério diz que Elvira tirou dele o poder para controlar as ações e as venderá para o Gabriel. Carlos encontra Camila, próxima da igreja. Camila fala que esteve esperando Gabriel ali fora e falou com ele.
Henriqueta vai à casa de Joana para celebrar o batizado do filho da moça. Henriqueta comenta com Davi que Carlos foi embora com Inês, pois Camila falou que houve um problema com a junta de acionistas que Rogério convocou. Davi fala que espera que Elvira tenha feito certo, pois a moça mandou uma mensagem o agradecendo por ter aberto os olhos dela. Davi fala para a amiga que todos precisam de justiça e foi lindo ver Gabriel com o filho. Daniela brinda com Joana por Eduardo, Gabriel e ela. Joana fala que foi tão lindo ver Gabriel com o filho, que é triste que ele não possa estar ali, festejando com elas. Joana diz que rezou muito para a Virgem Santa, para que esse momento fosse incrível. Ela diz que continuará rezando para que tudo se resolva. Daniela fica feliz por ser a madrinha do bebê da amiga. Joana fala que Davi é o padrinho e diz que a amiga está muito bem ao lado de Davi. Dani fala que está nas nuvens. A danada comenta que Davi e ela já conversaram e pretendem ter 3 festinhas. Margarida pergunta a Jenny se Pacheco e Salvador virão à comemoração. Jenny diz que não está pendente da vida desse velho. Jenny vê o pai mal e pergunta se ele está bem. Ramon fala que sim. Jandira aparece do nada com Hugo. Jenny pergunta o que ela quer e o que faz ali. Jandira diz a Jenny que o vídeo de Salvador foi culpa sua, pois ele nunca quis ficar com ela e naquela noite ele estava despeitado por ter visto ela beijando o chefe. Jandira esclarece que nunca aconteceu nada entre eles e espera que ela acredite nela. Jandira fala que Salvador só ama Jenny e, como estava com raiva de não poder tê-lo ao seu lado, inventou mentiras. Jandira pede desculpas e entra no evento. Elvira avisa Carlos que pediu para Rogério não representá-la mais, pois não pensa em vender suas ações para ele e as venderá para o Gabriel. Elvira comenta que foi muito injusta com Gabriel. Carlos pede que ela não se culpe. Elvira diz que a dor pela morte do seu filho lhe fez se enganar. Carlos pede que ela não se culpe. Elvira se arrepende de tudo. Carlos fala que Gabriel irá entendê-la e agora pretendem impedir que Rogério faça a fusão da empresa Rubio com a Astro. Elvira afirma que sem suas ações o canalha não terá o poder para fazer o que quer. Rogério revela a Paula que Davi falou com Elvira e isso estragou todos os planos deles. Paula se pergunta como Davi ficou sabendo dos planos dele. Rogério fica pensativo. Manuel não consegue disfarçar. Rogério já pensa que o filho fez algo. Manuel revela que fez. Fez isso porque não quer mais fazer parte dessa vingança dele, dessa guerra dos Fontes Maior contra os Rubio, que o transformou num monstro. Rogério e Paula ficam chocados. Viviana pergunta a Camila o que está acontecendo. Camila diz que não tem ideia. Viviana fala que tem medo, caso Rogério fique sabendo de toda a verdade. Carmela e Zoraida comentam com Ana que ficam felizes de verem Daniela tão feliz com Davi. Ana fala que esse rapaz trata sua menina muito bem. As fofoqueiras ficam felizes. César vai à casa e abraça Margarida. Jenny os vê e dá uma taça de champanhe para o César. César fala que Salvador não veio, pois não quer incomodar Jenny. Jenny vai até Salvador e pede que ele vá à festa, porque sua mãe o ama. Joana deve muito a ele e ela está dolorida, mas quer que ele venha. Rogério chama Manuel de traidor e quase arrebenta a cara do filho. Manuel diz que não seguirá vivendo com rancores, que não são seus. Rogério fala que ele, Camila e Elvira estão armando contra ele. Manuel fala que Camila e ele só são amigos e pede para o pai se acalmar, porque senão irá machucá-lo. Rogério não tem medo do filho, o empurra e dá um soco na cara dele e o acusa de estar dormindo com sua mulher. Rogério quase elimina Manuel, mas Paula pede que o pai pare. Camacho entra no meio e separa os dois. Jenny diz a Salvador que Jandira lhe disse coisas que lhe fizeram pensar e percebeu que errou e exagerou nas coisas. Salvador fala que ela teve o direito de reagir daquele jeito e é o culpado. Jenny o beija e fala que o ama muito, com todo o seu coração. Ela fala que ele foi o responsável por ter acabado com sua tristeza e com a dor que sentia. Salvador pede Jenny em casamento e ela aceita. Eles dão um abraço e comemoram. Davi fala que Daniela está muito linda com aquele vestido. Joana aparece e fala que eles são muito fofos juntos.
Joana pergunta se a avó quer ajuda em algo. Josefina pergunta por Jenny. Joana não sabe. Manuel diz a Viviana que seu pai se acha dono da vida de todos e é um manipulador, um péssimo pai que só se importa com ele mesmo. Camila avisa Manuel que Rogério acabou de sair com Camacho e com Paula. Carlos descobre que Manuel apanhou do próprio pai. Davi joga moedinhas de chocolate para as crianças. Josefina distribui lembrancinhas. Felipe entrega para Henriqueta alguma lembrança. Ele volta a cutucá-la, falando que estranha que Carlos não esteja ali. Henriqueta ressalta que estão tendo muito trabalho na empresa e Davi e Daniela os chamaram e Carlos decidiu cuidar de tudo. Felipe fala que admira o que Carlos fez. Henriqueta fala que Carlos é muito nobre e trabalhador. Felipe fala que Carlos é como ela. Jenny chega com Salvador e eles comunicam todos que irão se casar. Todos festejam, felizes da vida. Joana fica muito feliz pela mãe. Salvador revela que o casamento será amanhã. Jenny diz que não quer esperar nenhum minuto mais para estar com Salvador. Josefina fica emocionada. Josefina abraça o genro. Rogério chega em casa com o demônio no corpo. Paula pede que ele não se atreva a adoecer agora, pois não acabaram com Gabriel e nem com Joana ainda. Amparo pergunta o que aconteceu. Rogério diz que Manuel é um cafajeste covarde. Amparo pede que ele não fale assim do próprio filho. Rogério dá uma bofetada na esposa. Paula se assusta e Amparo o expulsa de sua casa, porque senão ligará para a polícia agora mesmo e o acusará de maus tratos. Amparo chora e Paula pergunta se ela está bem. Carlos diz a todos que Elvira disse que venderá as ações para o Gabriel, mas antes disso acontecer, Rogério tentará fundir as empresas. Cláudio fala que isso não será possível, mas Rogério pode armar uma cilada. Davi admira Manuel por ele ter enfrentado o próprio pai. Manuel fala que ele pensa que ele e Camila planejaram tudo com Elvira. Camila fala que está muito assustada. Cláudio diz que o julgamento do Gabriel será em poucos dias e precisa juntar provas para demonstrar que Rogério quer destruir a cervejaria Rubio. Manuel diz que tem provas para demonstrar que seu pai sempre esteve contra os interesses da empresa. Carlos teme que Rogério mande alguém matar o Gabriel, por agora estar encurralado. Após a festa, Felipe e Margarida ajudam Josefina a arrumar as coisas. Josefina diz que está muito feliz por Jenny. Jenny diz o mesmo. Ramon sorri ao ver a filha tão contente. Felipe diz que depois de tantas coisas, finalmente a vida dela está se ajeitando. Margarida fala que César é um amigo maravilhoso. Ela diz que se sente bem com esse amigo. Memo diz que está muito feliz por aquela família estar feliz e que o bebê só trouxe felicidade. Ramon diz que fica feliz porque estará no casamento dela. Jenny fala que ele entregará ela para o Salvador. Jenny pede para todos se prepararem, porque amanhã haverá o casamento. César fica surpreso por Salvador querer se casar no dia seguinte. Salvador fala que não conseguirá dormir. César diz que também deveria ter pedido a Margarida em casamento. Salvador pede que ele se acalme, pois eles ainda são jovens e precisam esperar um pouco mais. César diz que Margarida tem medo do Ramon falecer, pois ele está muito delicado de saúde. Memo pede para o Ramon descansar. Ramon diz que precisa aproveitar o tempo que lhe resta. Memo pede que ele descanse e acorde amanhã, pois Jenny precisa que ele a leve ao altar. Ramon fala que se não acordar amanhã, quer que Memo peça para o Felipe entregar a Jenny para o Salvador no altar. Memo apoia o amigo. Rogério chega à casa de Camila com Camacho. Jerusa pergunta quem chegou. Rogério fala que o dono do apartamento e seu braço direito a levará a um hotel de luxo com tudo pago. Camila tenta acalmar a mãe. Jerusa começa a se desesperar e se preocupar com Camila. Camila diz a Rogério que não sabia que Manuel tinha falado com Davi e jura por sua vida que não sabia de absolutamente nada disso. Rogério diz que ficou sabendo que ela é a mulher que esteve protegendo Gabriel na cadeia e que o irmão dela se encarregou disso. Amparo pede que Manuel não vá embora. Viviana fala que com ela, Manuel ficará bem. Paula diz que ele nunca devia ter traído seu pai, pois ele só quer justiça pela família deles. Manuel diz que não acredita nesse tipo de justiça. Manuel revela à irmã que Gabriel foi ao batizado do filho hoje.
Manuel vai embora com Viviana. Rogério pergunta como Camila se atreveu a traí-lo. Camila fala que Gabriel é mais homem que ele. Rogério dá um soco na boca dela. Camila chora. Rogério diz que ela não é mais que uma rata e agora levará uma das piores lições da vida. Camila quebra um jarro de vidro na cabeça do demônio e foge. Rogério se levanta com dor na cabeça e promete assassinar Camila. Amparo acorda e diz que Paula não conseguiu dormir nada. Paula diz que tudo está de mal a pior e em breve será o julgamento do Gabriel. E se ele sair livre, terá um final feliz ao lado da Joana e do filho. E não pode suportar isso. Amparo diz que pode chamar o doutor para ajudá-la. Paula culpa a mãe por estar assim e diz que ela não devia ter expulsado seu pai de casa. Paula sai correndo. Jenny diz à mãe que não devia ter pedido ao Salvador para se casarem hoje, porque nem tem vestido para se casar. Josefina diz que Jenny pode se casar com várias cores. Jenny diz para a mãe que ela se casou de branco estando grávida dela. Joana diz que Jenny pode se casar do jeito que quiser. Josefina pede para irem ao centro, pois comprará o vestido dela. Felipe avisa todos que Ramon comeu toda a refeição. Joana e Margarida acreditam que hoje será um dia bom. Gabriel é examinado novamente. O doutor diz que não poderá mais mantê-lo por muito tempo na enfermaria, pois uma enfermeira suplente comentou que ele já estava recuperado e o diretor exigiu que ele voltasse para os reparos. Joana pede que Margarida dê uma olhada no seu filho, pois falará com Cláudio Vilório. Margarida decide levar o bebê para passear no parque. Salvador e Cláudio chegam. Joana revela a Salvador que Jenny saiu e que foi buscar o vestido de noiva. Cláudio tenta acalmar Joana, dizendo que tudo ficará bem, apesar de faltar 2 dias para o julgamento do Gabriel. Margarida sai para passear com Eduardinho. Paula os vê e decide segui-la. Cláudio diz a Joana que precisam que ela testemunhe sobre tudo que viu na noite da festa de aniversário da cervejaria Rubio. Joana entrega uma caixa com os sapatos que usou naquela noite. Salvador pergunta pela câmera. Joana diz que a entregará para ele. Cláudio diz que soube de um cartão de memória que ela nunca entregou. Joana fala que o último cartão de memória que usou naquela noite sumiu. Margarida se encontra com Memo na feira. Ela pede que ele não falte ao casamento de Jenny. Camila está na casa de Henriqueta. Camila diz que não soube nada de sua mãe. Camila comenta que Rogério descobriu que ela ajudou a protegerem o Gabriel com a ajuda do seu irmão. Camila fala que nesse momento, tanto seu irmão quanto Gabriel correm perigo. Henriqueta tenta acalmá-la. Gabriel volta para o pátio, junto dos demais presos. Ele é observado pelos delinquentes insalubres. Cláudio diz a Joana que antes de ir, irão praticar o testemunho dela com algumas perguntas, mas quando chegar o dia, ela precisa responder com calma. Cláudio se despede e sai. Joana revela a Salvador que Margarida saiu para passear com o bebê. Salvador diz que mesmo ela confiando nas pessoas do bairro, precisam tomar cuidado com qualquer coisa. Pedrinho assusta Margarida. Margarida diz que está procurando flores para enfeitar a casa. Margarida acaba se afastando um pouco do bebê. Com isso, Paula chega e rouba o bebê sem que a moça perceba. Margarida se assusta ao ver que o bebê sumiu. Memo e Pedrinho se apavoram. Margarida liga para Joana e avisa que o bebê sumiu. Bruno volta para junto dos outros presos, extremamente ferido. Um preso diz a Gabriel que aquele é Bruno Montes, o detento que o protegia, e a cabeça dele tem um preço. Gabriel se lembra do que Camila disse e percebe que aquele é o irmão dela. Jandira e as fofoqueiras do bairro flagram Paula com o filho de Joana. As mulheres ameaçam linchá-la. Joana chega e exige que Paula devolva seu bebê, pois é capaz de matá-la. Camila não consegue falar com seu irmão. Manuel vai à casa de Henriqueta falar com a amiga. Camila avisa Manuel que Rogério apareceu em sua casa furioso e histérico e quase a assassinou. Camila comenta que Rogério e Camacho levaram sua mãe. Joana ameaça pular em Paula. Margarida e Pedrinho pedem que a loira devolva o bebê. As fofoqueiras ameaçam arrebentar a cara dela. Salvador pede que Paula se acalme e não se envolva em mais problemas. Paula fala que se não fosse por sua permissão, esse menino nem teria nascido. Joana afirma que ela está falando bobagem demais, pois não tem nada a ver com seu filho. Paula está descontrolada e afetada emocionalmente. Ela acaba devolvendo o bebê para Joana.
Em seguida, Salvador a leva detida para a delegacia. Joana agradece aos vizinhos e fala que hoje eles demonstraram para ela que são uma família. Joana pede para não dizerem nada à sua mãe, pois hoje é o dia dela. Camila diz a Manuel que a única forma de acabarem com isso é colocando Rogério na cadeia e Gabriel saindo livre, porque senão Rogério matará todos eles. Manuel fala que não tem a menor dúvida disso. Camila diz que já soube que ele e Rogério contaminaram a cerveja com uma bactéria e ele precisa contar a verdade para o Vilório. Manuel aceita confessar a verdade para Cláudio Vilório, mas pede que Camila também revele que o poder que Francisco deixou a ela era falso. Rogério diz a Camacho que Camila é uma desgraçada e seu filho um miserável. Rogério fala que não vai parar por agora. Rogério pede que Camacho busque Camila e Manuel e os traga para ele. Henriqueta diz a Davi e Carlos que Camila escapou de Rogério e a deixou na sua casa. Carlos diz que Camila devia pedir a ajuda da polícia. Henriqueta diz que Camila disse que não será nada fácil, pois Rogério já soube que o homem que protege Gabriel é o irmão de Camila. Henriqueta acha que Camila está apaixonada por Gabriel. Margarida fica com a cara no chão de vergonha e pede desculpas a Joana por ter deixado Paula roubar o filho dela. Felipe e Ramon a acalmam. Joana diz que a única culpada é Paula, que deve ter ficado vigiando eles desde a manhã. Josefina e Jenny retornam. Jenny diz que sua mãe comprou o vestido e haverá a noiva vestida de branco. Josi pede para trabalharem e arrumarem a casa. Paula está presa. César fala com a loura e diz que seu trabalho é vigiá-la. César diz que Castilho se encarregará de trazer o pai dela ali. O delegado Queiroz, corrupto, diz a Salvador que Paula não queria fazer mal ao bebê, mas sim apenas conhecê-lo. Salvador concorda, mas fala que Paula precisa assinar uma ordem de restrição para não voltar a se aproximar do pequeno nem de Joana. Manuel chega ao seu trabalho. De repente aparecem Camacho e o colega. Camacho diz que Rogério quer vê-lo e precisam levá-lo agora mesmo. Paula se nega a assinar o documento. Rogério e Severiana chegam ali. Rogério pede que Queiroz deixe de palhaçada e solte sua filha. O delegado diz que há muitas testemunhas e Paula precisa assinar a ordem de restrição. Severiana fala que Paula não está com a cabeça boa agora. Salvador diz que Paula terá que ficar presa até tramitarem a fiança. Ele também fala que se ela não assinar a ordem de restrição, terão que proceder legalmente, com uma pena de anos de cadeia. Paula decide assinar. Josefina pergunta se está tudo bem, porque as energias naquela casa não andam muito boas ultimamente. Ramon diz que se sente bem agora. Margarida diz que espera que ele chegue bem ao casamento. Felipe e Memo chegam com as flores. Ramon diz que Jenny ficará muito feliz quando ver tudo. Joana elogia o vestido de noiva da mãe. Jenny confessa que sempre sonhou em se vestir de branco. Jenny a percebe nervosa. Joana fala que adoraria que se casassem juntas. Jenny diz que ela é a melhor filha do mundo, pois ontem foi o batismo de Eduardo e hoje seu casamento. Joana fala que hoje é o dia da mãe e depois de tantas desilusões e decepções, ela se casará com um homem que ama. Ramon segue muito mal. Felipe dá um café para o pai. Ramon agradece por ele se lembrar desses detalhes. Felipe diz que sempre se lembra de tudo que ele gostava quando era pequeno. Felipe acaba chorando ao relembrar momentos da infância com o pai. Felipe diz que estava muito teimoso, cheio de rancores. Ramon diz que quer que o filho seja tão feliz quanto Jenny. Felipe fala que não acha que encontrará alguém tão espetacular. Ramon fala que ele já tem e sabe que Henriqueta está bem apaixonada por ele. Ramon pede que o filho se encarregue de tudo quando ele falecer. Ramon fala que só quer ver todos felizes, Jenny, Joana, a mãe dele, Margarida, porque quando não estiver, orará por eles lá de cima. Felipe pede para não falarem disso agora. Ramon diz que espera que Josefina seja feliz com Memo. Felipe acha o pai um cupido por ter voltado para ajudar todos na questão do amor. Ele diz que veio se reconciliar com a vida e com eles. Ramon fala que ama muito o filho. Felipe o abraça e Ramon fala que tem medo. Salvador diz a César que os níveis de impunidade nesse país são deploráveis e com o delegado protegendo os fontes maior, piora ainda mais as coisas. César
César diz que Rogério deve estar dando milhões para esse delegado corrupto. Salvador diz que, pelo menos, conseguiram fazer Paula assinar a ordem de restrição. Camacho informa Rogério que pegaram o cachorro dele. Viviana estranha o sumiço de Manuel e comenta com Davi que seu amado desapareceu, do nada. Um policial visita Bruno. Bruno dá dinheiro a ele e o entrega uma faca para que ele dê para o Gabriel se proteger ali na prisão. Henriqueta e Davi perguntam a Camila sobre Manuel. Camila diz que ele saiu faz horas. Henriqueta diz que ele não chegou na cervejaria. Camila estranha e fala que Manuel iria revelar algo muito importante para eles. Joana, Margarida e Jenny organizam umas flores e todos os preparativos do casamento. Josi diz que não consegue acreditar que finalmente Jenny sairá de casa. Josi está emocionada. Felipe leva umas garrafas para a mãe. Josi o percebe triste. Felipe diz que está feliz com o casamento da irmã. Jandira aparece e diz que trouxe uma ótima notícia. Josi fala que eles têm muito o que fazer e não podem atender às visitas. Jandira diz que veio maquiar Jenny e ajudá-la em tudo que ela precisar. O policial leva uma faca para Gabriel. Gabriel a pega para se proteger de quem seja. Ele lê um bilhete onde Bruno fala que essa noite alguém tentará matá-lo e ele precisa se proteger. Jandira vai ao quarto de Jenny e diz que gostaria de dar um presente a ela de casamento, que será maquiá-la e deixá-la linda. Jenny diz que espera que ela não impeça seu casamento com Salvador. Jandira se assusta. Jenny fala que estava brincando. Jenny pede que ela lhe maqueie bem. Jenny agradece pelo que Jandira lhe disse, pois ela lhe fez voltar para o Salvador. Pela noite, apagam as luzes e Gabriel se assusta e teme ser assassinado. Carlos diz a Camila que Viviana encontrou o carro de Manuel no estacionamento da cervejaria. Camila diz que Rogério deve ter feito algo com o próprio filho. Camila fala que Rogério contaminou a cervejaria com a bactéria e Manuel iria dizer isso. Rogério vai ao galpão, onde Manuel está. Manuel pergunta o que está fazendo amarrado. Rogério diz que quando um cachorro fica perigoso e raivoso, amarram ou colocam focinheira. Rogério diz que ele não é seu filho, mas sim um cachorro traidor. Rogério comenta que ele não é leal ao sobrenome deles, Fontes Maior. Manuel diz ao pai que está farto dele dizer o que ele deve fazer ou não. Rogério diz que se ele está farto dele, está farto da vida e irá matá-lo agora mesmo. Rogério aponta a arma para a cabeça do próprio filho e diz que essa será a passagem dele para o outro mundo. Salvador apresenta para Felipe a juíza Angelina Salles. Felipe a cumprimenta com carinho. Felipe cumprimenta Salvador como cunhado. Daniela comenta com Joana que está muito feliz, que a mãe dela se casará. Henriqueta chega ao casamento e Felipe fica encantado pela beleza da moça. Jenny já está pronta. Josefina e Ramon a admiram muito. Josi entrega um ramo de flores para Jenny. Josefina segue a elogiando. Jenny a abraça e diz o quanto a ama. Começa a cerimônia. Jenny chega e Ramon a leva até Salvador. Carlos diz a Camila que sempre soube que Rogério estava por trás da contaminação da cerveja, mas infelizmente nunca conseguiu provar. Camila fala que Rogério é muito hábil e pressionou Manuel, pois ele não queria fazer nada. Carlos diz que precisam contar tudo para o Cláudio, antes que aconteça algo pior. Camila fala que está muito preocupada com Manuel. Manuel pede que Rogério abaixe a arma. Rogério diz que se ele decidir deixar de ser seu filho, deixará de ser o pai dele. Rogério aperta o gatilho, mas a arma não dispara. Manuel chora e Rogério ri do moço. Rogério diz ao filho que não iria matá-lo agora. Manuel o chama de monstro. Rogério afirma que vai ensinar Manuel a ser homem. Rogério espanca Manuel com vários socos e o trata com um saco de pancadas. Pela noite, um guarda deixa um criminoso sair para assassinar Gabriel. A juíza celebra o casamento de Jenny e Salvador. Um careca entra na cela de Gabriel e tenta assassiná-lo, mas Gabriel ameaça arrancar a cabeça dele com seu punhal se ele tentar matá-lo outra vez. Os guardas aparecem e levam o criminoso para longe dali. Em seguida, o policial que ajudou Gabriel aparece para recolher a faca. Henriqueta e Felipe são as testemunhas e assinam um documento durante o casamento de Jenny com Salvador. A juíza os declara marido e mulher. Todos aplaudem. Os dois se beijam, felizes. Joana comemora e parabeniza a mãe. Felipe, Josefina e Ramon também a parabenizam.
Viviana e Davi perguntam a Amparo sobre Manuel. Amparo diz que Manuel não está ali. Davi relata que Manuel desapareceu e descobriram o carro dele no estacionamento, mas ele nunca entrou na empresa. Todos desfrutam da comida deliciosa da festa. Henriqueta diz a Joana que amanhã se iniciará o julgamento de Gabriel. Joana fala que só lhe resta rezar à Virgem Santa para que tudo se saia bem. Ramon relembra o filho do que falaram e mostra a Henriqueta para ele. Henriqueta se despede de todos. Joana agradece por ela ter vindo. Josefina tenta fazer Felipe ir atrás da moça, mas ele não consegue. Memo comenta com Josefina que as mulheres daquela casa merecem o melhor. César se apresenta para Ramon e fica admirando Margarida. Salvador e Jenny vão para casa onde irão morar. Essa será a lua de mel deles. Os dois vão para o quarto, desfrutarem do amor e se amarem, agora como marido e mulher. Na manhã seguinte, Salvador e Jenny acordam felizes da vida. Salvador recebe uma ligação de Pacheco. Na delegacia, Salvador fala com Reni. Reni pede ajuda e proteção, pois Rogério sabe que ele fez muitas coisas e fará o que for possível para matá-lo. Salvador diz que ele receberá proteção. Amparo chega à delegacia e denuncia o desaparecimento de Manuel. Amparo comenta que tem certeza que Rogério sequestrou Manuel. No galpão, Camacho comenta com seus colegas que se Rogério foi capaz de fazer isso com o próprio filho, é capaz de fazer muita coisa pior com eles. Cláudio diz a Camila que saber que Manuel foi obrigado por Rogério a contaminar o lote de cervejas é algo muito importante para o julgamento de Gabriel. Camila diz que se Manuel não foi encontrado, já era. Camila diz que pode testemunhar. Ela informa que o documento que Francisco supostamente lhe deixou para controlar, administrar as ações, foi falsificado por Rogério. Cláudio diz a Camila que com esse testemunho ela pode acabar sendo presa também. Camila diz que não se importa e testemunhará, pois mesmo que não possa ajudar Gabriel, seus dias estão contados. Joana coloca uma rosa em frente à Virgem Santa e diz que hoje começa o julgamento do Gabriel, e ela sabe que ele é inocente. Por isso, reza para que ela cuide dele e permita que possam estar juntos outra vez. Felipe chega em casa para ver o pai. Margarida comenta com Josefina que a vida é muito maluca, pois há uns dias atrás, Felipe não queria ver seu pai, nem em pintura, e agora até pergunta por ele. Felipe entra no quarto do pai e o percebe muito mal. Felipe diz que vai sair, mas pergunta se ele precisa de algo. Felipe o ajuda a ir até a cama. Ramon cai no chão e desmaia. Felipe fica desesperado. Felipe grita por Margarida e pela mãe. Margarida se assusta ao encontrar o pai desmaiado. Ramon começa a tremer. Josefina percebe que Ramon está quase falecendo. Na delegacia, Amparo diz a Castilho que sabe que foi Rogério que levou Manuel e acredita que algo grave está acontecendo. Ela afirma que Rogério destrói tudo que toca. Amparo afirma que Rogério é capaz de tudo, pois se acha um deus e não suporta receber ordens de ninguém. Salvador fala que vão procurar o filho dela para protegê-lo. Amparo agradece. Salvador comenta com César que lamenta por Amparo. César diz que Carlos denunciou o desaparecimento de Manuel e o delegado ativou um dispositivo em sua busca. Salvador fala que agora sabem como tudo terminará, já que o delegado sabe de tudo. Salvador diz que precisam proteger o Reni, para que Rogério não o mate. Cláudio diz a Gabriel que quando o julgamento começar, precisa que ele não caia nas provocações do delegado. Gabriel fala que ontem à noite tentaram assassiná-lo e que está vivo por milagre. Henriqueta pede que Carlos se acalme, pois será um julgamento aberto ao público, e Gabriel saberá que contará com o apoio deles. Ela pede que ele seja positivo. Josefina diz a Joana que não há muito que possam fazer, pois Ramon está muito fraco. Margarida diz que seu pai aguentou muito tempo. Joana pensa em ficar ali, pois seu avô passou muito mal e não quer deixar sua mãe sozinha. Memo chega e diz que se encontrou com Felipe e ele falará com Jenny. Josi chora e abraça Memo, dizendo que Ramon está muito mal. Felipe vai à casa da irmã e a informa que o pai deles desmaiou e que está muito mal.
Felipe diz que precisa que ela vá para casa ver o pai. Salvador e César confirmam que as manchas de sangue nos sapatos de Joana são de Francisco de Armas. Salvador pergunta sobre a relação dos Fontes Maior com a cervejaria Astro. César diz que hoje à tarde receberá os documentos tributários e vão saber se Rogério está envolvido nessas coisas. Camacho avisa Rogério que ele exagerou demais com o próprio filho. Rogério pede que ele procure Camila e Reni em vez de falar o que não deve. Gabriel diz a Cláudio que o cara que tentou matá-lo está na cela do castigo, mas acha que isso não funcionará muito, pois Rogério pode pagar qualquer outra pessoa para matá-lo. Cláudio diz que falará com o diretor do presídio e o responsabilizará da vida de Gabriel e da segurança dele. Gabriel diz que ele também precisa procurar alguém para tomar conta do caso do irmão de Camila, pois ele esteve o protegendo. Gabriel pergunta quais possibilidades tem de ser declarado inocente. No cativeiro, Manuel suplica para que lhe deem água. Amparo diz a Paula que Manuel e ela conversam todos os dias. Paula diz que ele deve ter brigado com a namorada. Amparo diz que encontraram o carro de Manuel no estacionamento da cervejaria e de lá ele sumiu. Paula diz que a última vez que viu Manuel foi quando ele apanhou do seu pai na empresa. Paula revela que Manuel traiu seu pai e por isso Elvira de Armas não quis vender as ações. Amparo diz que Manuel disse toda a verdade na cara de Rogério. Paula fala que os Rúbios só quiseram afundar eles durante todo esse tempo. Paula afirma que ninguém se importa com ela e com as humilhações públicas que sofreu por causa do Gabriel. Cláudio diz a Gabriel que a estratégia é fazer o juiz ver que as provas contra ele são armadas e apontará Rogério como a pessoa que armou tudo isso. Cláudio fala que convencerá o juiz de que Rogério teria mais motivos que ele para assassinar Francisco. Cláudio fala que receberam novas informações e uma delas é que Reni declarará contra Rogério. Cláudio comenta que Manuel confessou que, por ordens do pai, colocou a bactéria no lote de cervejas. Cláudio fala que Rogério também falsificou um poder para que Camila pudesse administrar as ações de Francisco. Camila diz a Reni que Camacho levou sua mãe e não conseguiu saber dela. Reni revela que Jerusa está bem, em um lugar seguro. Camila abraça o rapaz e agradece. Reni diz à moça que foi à delegacia e pediu proteção, e a 2 guardas do seu lado. Severiana diz a Rogério que está tudo legalizado para que assinem a fusão da empresa Rúbio com a Astros. Rogério diz que quer que isso seja feito público agora mesmo, para que Gabriel saiba e se desestabilize durante o julgamento. Luciano vai à casa de Amparo. Amparo diz que desde que Gabriel deixou Paula, ela não é a mesma. Luciano fala que tem sentimentos por Paula e por isso continua com ela. Amparo fala que essa vingança acabará destruindo Paula, por isso pede que ele a ajude e a tire do país, pois o apoiará em tudo. O doutor avisa Josefina, Joana e Memo que se eles transferirem Ramon para um hospital, ele só sofrerá mais. Joana diz à avó que o vô está muito mal. Jenny e Felipe chegam. O doutor avisa que não há mais nada para fazerem e Ramon vai morrer. Jenny fica passada e chora muito. Josefina e Joana choram e se abraçam. Josefina fala que Ramon pediu para se despedir deles naquela casa. E é isso que irão fazer. Felipe pergunta se há algo que possam fazer para diminuir as crises de dor do seu pai. O doutor fala que o melhor é deixarem ele partir. Jenny vai ao quarto do pai e vê Margarida ao lado dele. Jenny diz ao pai que já está ali com ele e pede que ele fique tranquilo e descanse. Ramon mal consegue respirar. Ele fala que está feliz, pois a vê muito bonita. Jenny dá um beijo nele. Ela diz que o ama muito e está muito agradecida por ele ter voltado e ter trazido uma irmã para ela nessa vida. Jenny promete que cuidará bem de Margarida. Ramon fala que cuidará de todos eles lá do céu. Gabriel diz a Cláudio que o testemunho de Manuel será importantíssimo. Cláudio diz que se ele não chegar para declarar, a acusação perderá peso. Gabriel diz que Camila o ajudou muito na empresa, mesmo tendo recebido o poder por causa de Rogério. Cláudio diz que Camila quer ajudar o Gabriel e que está se arriscando muito. Gabriel diz que precisam proteger Camila e pede que Cláudio peça para o Juliano e para o Geraldo fazerem isso. Paula diz a Luciano que sua mãe não devia ter ligado para ele. Luciano fala que ambos estão preocupados com ela. Luciano diz que a dor de Paula está mascarada com ódio, mas sabe que ela está sofrendo muito.
Paula diz que por isso precisa destruir a vida de Joana e Gabriel. Luciano fala que, pensando assim, ela destruirá a si mesma. Ele diz que a ama e quer recuperar a Paula que conheceu. Ela afirma que essa Paula já não existe. Viviana segue preocupada com Manuel. Inês e Susana mandam energias positivas para a amiga. Vivi fala que está muito angustiada. Camacho segue Rene e o vê indo ao julgamento. Camacho informa Rogério que Rene recebeu proteção para declarar no julgamento. Camila liga para Henriqueta e diz que sua mãe apareceu e Rene falou com ela. Uma repórter faz uma matéria jornalística informando todo o público do país que hoje começa o julgamento do empresário Gabriel Rubio, que enfrenta acusações por homicídio. Carlos diz a Rene que estão muito agradecidos por ele vir declarar. Rene fala que está arriscando muito com isso, mas quer corrigir seu caminho. Ramon continua péssimo. Ele diz a Felipe que ele precisa correr atrás da Henriqueta. Felipe pede perdão por ter ficado chateado com ele por tanto tempo. Eles dizem que se amam. Pai e filho se abraçam numa cena emocionante. Carlos diz a Elvira que deve ser doloroso para ela estar ali. Elvira confirma, mas fala que quer que seja feita justiça pela morte de Francisco. Davi chega. Davi avisa que o avô de Joana está morrendo e que Daniela foi até a moça. A Henriqueta fica preocupada, pois Felipe deve estar sofrendo muito. Carlos pede que Henriqueta vá à casa de Joana, apoiar a família dela. A Henriqueta agradece e sai. Todos já estão na sala do julgamento. O julgamento se inicia. Gabriel se levanta. Paula aparece ali e vê ele. Daniela diz a Joana que ela fez bem em não ir ao julgamento e ficar ali com a família. Daniela fala que ela pode apoiar Gabriel no dia seguinte. Joana diz que Salvador pediu para ela procurar o cartão de memória perdido. Joana fala que não conseguiu encontrar esse cartão, que deve ter uma informação importante. Daniela diz que irá ajudá-la a procurar. Memo diz a Josefina que fez o que ela pediu. Padre José chega. Jenny o cumprimenta. Jenny segue chorando. Josefina diz que Ramon precisa se despedir, estando em paz, com a bênção de Deus. O delegado pergunta a Gabriel se ele teve uma discussão com Francisco pelas ações. Gabriel revela que sim. O delegado fala que o corpo de Francisco foi encontrado na fazenda de Gabriel e a arma homicida apareceu no escritório dele. O delegado diz que Gabriel matou Francisco porque não tinha dinheiro para comprar as ações. Cláudio diz que o delegado está acusando ele sem provas. Cláudio diz que a arma homicida apareceu num lugar muito fácil de se encontrar e pergunta por que Gabriel não se desfez dela. Gabriel diz que aquela não era sua arma. Cláudio fala que se Gabriel fosse o assassino, teria enterrado ou se livrado do corpo de Francisco em outro lugar, já que a fazenda foi um lugar muito óbvio. Gabriel diz que não matou seu amigo. Cláudio diz que todas as provas são circunstanciais e que não há testemunhas, e nem uma digital. Ele fala que o mais curioso é o corpo de Francisco ter aparecido na fazenda do seu cliente. Cláudio diz que essas provas foram plantadas e alguém quer acusar seu cliente de algo que ele não fez. Cláudio diz que tem testemunhas que podem declarar que Rogério quer acusar Gabriel de algo que ele mesmo fez. Cláudio fala que Rogério teve motivos fortes para se desfazer de Francisco de armas e culpar seu cliente. O delegado fala que Cláudio enlouqueceu. Cláudio também afirma que Rogério Fontes Maior está na presidência da empresa Rubio e só tem arruinado a cervejaria por motivos de vingança. Cláudio fala que tudo isso é uma vingança familiar. O juiz diz que se houver testemunhas, irão escutá-los. Rogério está na empresa e dá uma entrevista para a imprensa, onde revela que a empresa Rubio se fundirá com a cervejaria Astro. Rogério assina o documento, onde faz a fusão entre as duas empresas. Susana, Viviana e Inês ficam passadas. Elas temem que serão demitidas. Rene dá sua declaração e diz que Rogério lhe dava ordens para que não levasse as bebidas para os lugares certos. Por isso, muitas das vezes, quando faziam entregas, entregavam os pedidos incompletos ou às vezes nem entregavam nada. O delegado diz que Rene é uma distração, pois não tem nada a ver os problemas internos na empresa com o assassinato de Francisco de Armas. Cláudio fala que isso tem muito a ver e pode provar com os fatos que o verdadeiro culpado é Rogério. Paula diz que já chega dele acusar o seu pai e fala que ele tem total direito de se vingar do Rubio, porque eles mataram seu avô e tiraram tudo dele.
Cláudio fala que aquela é a filha de Rogério Fontes Maior. Joana e Daniela procuram pelo cartão de memória no quarto da mocinha. Daniela fala que alguém pode ter pegado o cartão de memória. Felipe pede que a sobrinha vá se despedir do avô. Cláudio pergunta a Elvira como ela suspeitou que o corpo de Francisco estava enterrado na fazenda de Gabriel. Elvira diz que Rogério lhe sugeriu isso e se aproveitou de sua dor para manipulá-la e convencê-la a dá-lo poder para administrar as ações que herdou do seu filho. Elvira diz que tirou as ações do Rogério e ele ficou furioso. Paula fala que seu pai está salvando a cervejaria. O juiz afirma que se Paula voltar a interrompê-los, irá ordenar para que a tirem da sala. O padre dá a extrema-unção para Ramon e o abençoa antes dele partir. Toda a família do idoso sofre com a morte dele. Ramon morre em seguida. Todos choram ao se darem conta de que ele já se foi. Cláudio diz a Elvira que soube que ela conhece a história do Rúbio e dos Fontes Maior e pede que ela conte. O delegado fala que Cláudio só quer desviar a atenção do assunto principal. O juiz aceita ouvir o que Cláudio pediu. Elvira então conta a história. Ela fala que enquanto os Rúbio prosperavam, os Fontes Maior perdiam tudo. E o pai de Rogério culpou os Rúbio e se suicidou logo em seguida. Elvira comenta que naquela época Rogério jurou se vingar, mas isso acabou ficando no esquecimento. Só que depois, Paula se casou com Gabriel e agora Rogério retomou a vingança. O delegado comenta que Elvira está acusando uma pessoa inocente, que nem está presente ali. O juiz concorda e fala que quer escutar a declaração do Rogério amanhã e fala que a sessão de hoje foi encerrada. Davi avisa Gabriel que Joana não veio porque Ramon está falecendo. Gabriel pede que ele diga para Joana que a ama e que fique com ela. Paula chama Carlos de desgraçado e o acusa de estar fazendo seu pai ficar mal. Carlos diz que sabem bem quem Rogério é. Paula diz que Rogério ganhará e Gabriel irá apodrecer na cadeia. Rene sai do julgamento sem nenhum guarda o escoltando e acaba sendo pego por Camacho. Camacho o ameaça com a arma e pergunta onde Camila está. Felipe agradece a Henriqueta por ela estar ali, com eles, no velório do seu pai. Henriqueta diz que soube de tudo quando estava nos tribunais. Felipe diz que fica muito feliz por ela estar ali com ele. Joana diz a Davi que lamenta não ter ido apoiar o Gabriel, mas teve que ficar ali. Salvador chega e abraça Jenny, dizendo que sente muito. Jenny fica feliz por ele estar ao seu lado. Memo diz a Josefina que a volta de Ramon para a vida deles foi muito boa. Josi comenta que ela não queria que ele voltasse, mas agora todos estão tristes, chorando pela partida dele. César consola Margarida e diz que não irá deixá-la sozinha. Margarida diz que conseguiu contar para o seu pai sobre a relação deles e ele ficou muito feliz. Ele a abraça. Camacho encontra Camila na casa de Henriqueta e decide levá-la. Amparo bate na porta da casa de Rogério. Amparo diz que ele é um infeliz. Ela diz que se ele não disser onde Manuel está, se apresentará no julgamento de Gabriel para dizer tudo o que sabe dele, todos os podres dele. Padre José se despede de Josefina e diz que já levaram o corpo de Ramon e a alma dele está com o Senhor. Josefina agradece ao padre. Pedrinho diz que Josi fez o Ramon muito feliz no tempo que ele ficou ali. José concorda. Felipe abraça Margarida. Henriqueta fala que Ramon foi tranquilo e feliz por ter recebido o amor e o carinho deles. Felipe agradece pelas palavras. Jenny e Salvador decidem ir para casa e se despedem de Josefina. Josefina pede para criarem o próprio lar, porque a vida não vale a pena se não houver com quem compartilharem ela. Josefina se despede de todos. Jenny, Felipe e Margarida se abraçam. Carlos liga para Joana e fala sobre como foi o julgamento. Joana segue procurando o cartão de memória e acaba o encontrando no fundo de uma gaveta. Joana, imediatamente, coloca o cartão de memória no computador e percebe que é a última memória, onde há mais fotos, daquele dia em que Francisco morreu. Joana olha para o filho e diz que encontraram o cartão de memória e conseguirão tirar o pai dele da cadeia. Amparo ameaça Rogério e diz que foi infeliz demais ao lado dele. Ele diz que não sabia que ela tinha tendências suicidas. Ele exige que ela saia de sua vida. Amparo pergunta pelo seu filho Manuel. Ele fala que o garoto está num reformatório, tendo aulas de bom comportamento. Amparo não acredita, bate nele e ele a joga no chão, pedindo para que ela se comporte. Amparo chora muito e cai no chão. Rogério liga para Manuel, para que ele fale com a mãe.
Manuel está preso no cativeiro. Ele fala para a mãe que está bem e pede que ela não chore. Amparo diz que vai buscá-lo. Ele diz que não sabe onde está, mas pede que ela se afaste do seu pai e que o denuncie. Carlos comenta com um companheiro que precisam falar com Gabriel antes que a família Rubio seja destruída por completo. O moço fala que Rogério disse que a compra da cervejaria Rubio já havia sido feita, mas é tudo mentira, pois a cervejaria Astro não firmou nada. Carlos se tranquiliza. Carlos fala que Rogério é muito invejoso por tudo que está tentando fazer contra seu sobrinho. O advogado avisa que já tem os resultados dos exames do sangue que Joana pisou naquele dia e descobriu que era o sangue de Francisco. Henriqueta procura por Camila e percebe que ela desapareceu. Preocupada, a moça liga para Carlos. Camila é levada para o mesmo cativeiro onde Manuel está. Camila fica passada ao perceber que Manuel está muito machucado. Camila acha que serão mortos daqui a pouco. Jenny comenta com seu marido Salvador que teve tudo o que esperou com seu pai, mesmo que ele não tenha ficado tanto tempo com eles. Salvador fala que Ramon descansou em paz e sente alegria por Jenny e o irmão terem feito as pazes com ele. Jenny fala que antes de morrer, seu pai lhe elogiou com um vestido de noiva. O advogado liga para Salvador e o comunica que está com o tio de Gabriel e acabaram de saber que Manuel e Camila estão desaparecidos. Carlos diz que precisam encontrar Camila e Manuel para que eles ajudem no julgamento de Gabriel. Gabriel chega à sua cela e diz ao rapaz que já sabe que ele é irmão de Camila e tudo que ele fez por ele. Por isso, agradece muito. Gabriel fala que seu advogado o ajudará também. Joana se lembra de quando pisou no sangue de Francisco e diz ao tio que encontrou a última memória que precisava. Ela mostra para ele as imagens do que ocorreu naquela noite, já que estava fotografando. Ela fala que tinha visto sangue lá, mas que quando voltou, tudo estava limpo, como se nada tivesse acontecido. Joana tenta distinguir a silhueta de quem possa ter assassinado Francisco. Na manhã seguinte, Ramon é enterrado e todos assistem ao velório e enterro dele com muita tristeza. Felipe fala que seu pai não foi nenhum cara perfeito, mas o ensinou a virtude mais linda que um ser humano pode ter, que é de reconhecer os próprios erros e pedir perdão. Felipe fala que seu pai mudou muito sua vida e a de sua mãe, e agora ele os deixa mais fortes e mais completos. Felipe abraça sua família. Na delegacia, os movimentos para a procura de Camila e Manuel estão fracos, mas a polícia não irá descansar até encontrá-los. Carlos diz a Joana que lamenta muito. Joana pergunta por Gabriel. Carlos diz que o testemunho de Irene ajudou muito e a intervenção de Paula ajudou também, já que o juiz passou a suspeitar mais de Rogério e o advogado Vilório conseguiu mais armas para trabalhar no caso. Joana avisa Salvador que encontrou a memória, onde vê uma foto das imagens do sangue, mas há outras fotos que estão mais escuras. Salvador fala que tem uma equipe que poderá se encarregar de analisar tudo isso. Ela entrega o cartão de memória para ele e ele diz que Vilório pediu para analisarem isso logo, para conseguirem ajudar o Gabriel. Henriqueta diz a Felipe que ele falou muito bem do pai e fica feliz por ele ter conseguido se superar e mudar tanto. Felipe abraça Henriqueta e a agradece por tudo. Carlos também deseja seus pêsames a Felipe. Rogério se encontra com Camila e Manuel. Camila pergunta se não bastou tudo o que ele fez para eles. Rogério diz que eles são dois mal agradecidos, pois os escolheu para celebrarem a falência da cervejaria Rubio. Manuel diz que isso não irá acontecer. Rogério afirma que isso já está acontecendo e em poucos dias o sobrenome Rubio ficará no esquecimento. Camila suplica para que ele deixe eles irem embora. Rogério acredita que eles querem traí-lo. Manuel diz ao pai que seu avô se suicidou por ter tido um filho como ele. Irritado, Rogério estapeia o filho. Camila se apavora. César chega até a sala dos peritos e vê todos trabalhando.
César entrega a Salvador os documentos que foram registrados na cervejaria Astro, e Rogério não aparece nem como dono e nem como acionista, mas tem um arquivo aberto por invasão de impostos. César fala que a cervejaria Astro está lavando dinheiro, pois todo mês fazem um depósito de uma quantia enorme para uma conta da Suíça. Salvador agradece pelo trabalho dele. Viviana está preocupadíssima com Manuel. Inês diz que não pode crer que Rogério tenha ido tão longe, como querer sumir com a cervejaria Rúbio. Susana fala que isso não é justo, pois a empresa foi uma vida para todos. Daniela chega à empresa e revela que o avô de Joana faleceu e está chegando do enterro. A moça avisa que Davi saiu com Henriqueta, Carlos e Vilório, pois Vilório acha que poderá evitar que a cervejaria Astro tome conta da empresa Rúbio. Vilório avisa a todos que sem o depoimento de Manuel e Camila, a situação de Gabriel se complica ainda mais. Carlos diz que quando interrogar, terão que pressionar bastante o Rogério para que ele diga toda a verdade. Carlos liga para Salvador. Salvador fala que a cervejaria Astro deposita mensalmente uma quantia enorme para o exterior. Cláudio Vilório pede que Salvador pressione o diretor da Astros e que consiga uma confissão de que Rogério esteve vinculado com a empresa rival. Joana agradece a tia por cuidar bem do Eduardinho. A moça lamenta a perda de Joana e de Jenny e torce para que Gabriel saia da prisão o quanto antes. Joana diz à mãe que está morrendo de medo de dizer algo que possa prejudicar Gabriel, em vez de ajudá-lo. Jenny pede que ela não se atormente, pois estará com ela, a apoiando. Joana diz que é um dia muito difícil e fala que é melhor que ela fique em casa e descanse. Jenny afirma que sempre estará com ela e que até acendeu uma vela para a Virgem Santa, para que tudo saia bem. Joana se despede da avó e diz que qualquer coisa que ela precise, que lhe ligue. Josefina irá cuidar de Eduardinho. Memo falou quanto admira Josefina e diz que a forma como ela se comportou com Ramon foi um ato lindo, de amor. Josefina beija Memo e o abraça. Felipe fica feliz ao vê-los juntos. Salvador diz a César que acredita que Camila e Manuel estão nas mãos do Rogério. Severiana quer ajudar Rogério na declaração que ele dará. Severiana diz que soube que Manuel e Camila vão declarar contra ele. Rogério afirma que isso não irá acontecer. A advogada pede que ele tome cuidado com o que irá falar. Rogério fala que quem não deve, não teme. Jenny e Joana veem Gabriel. Joana beija o amado e diz que tudo ficará bem. Carlos pergunta a Henriqueta se Felipe está bem. Henriqueta diz que ele e a família dele estão passando por um luto, que não está sendo fácil. Carlos afirma que sabe que ela gosta muito do Felipe, por isso pede que ela deixe de fingir e que haja logo para ter Felipe ao lado. Cláudio diz a Gabriel que a aquisição da Astros com a Rúbio fará bem a ele e que no momento o que mais importa é que Salvador consiga que Abel confesse. Gabriel diz que não tem nada a ver com o presidente da Astros. Cláudio fala que Rogério tem muito a ver, já que ele e o presidente da empresa, Astros, estão na mira da polícia e que Rogério tem recebido dinheiro no exterior, da empresa rival. Gabriel fica surpreso, mas fala que isso não lhe absolve da morte de Francisco. Cláudio diz que isso os ajuda muito. Gabriel pede que ele não meta Joana nesses assuntos, principalmente agora que soube que o sangue que ela pisou era de Francisco. Salvador fala com Abel e diz que o juiz está a ponto de dar a ordem de prisão contra ele e o mostra o documento sobre todas as transferências bancárias que ele tem feito nas contas de Rogério no exterior. Abel se faz de idiota, mas Salvador fala que o caso dele está difícil, por tanta lavagem de dinheiro que ele fez. Salvador fala que ele poderá pegar quase 20 anos de prisão, mas podem negociar. Paula acredita que seu pai não faria mal ao seu irmão. Amparo afirma que Rogério é um monstro. Paula fala que seu pai seria incapaz de fazer mal ao próprio filho. Amparo fala que Manuel não queria que Rogério continuasse fazendo mal ao Gabriel. Paula diz à mãe que Gabriel só está metido em tantos problemas porque ficou com Joana. Amparo fala que Rogério sempre quis a ruína de Gabriel e até foi contra o relacionamento dela com Gabriel. Amparo diz à filha que Rogério lhe pisoteou como mulher e lhe humilhou e só está usando Paula para acabar com a cervejaria Rúbio e com Gabriel.
Paula diz que isso é mentira e que são a família de Rogério. Amparo diz que são apenas fichas que Rogério manipula como pode. Rogério chega aos tribunais e é entrevistado pelos meios da imprensa. Rogério acha que ganhará o caso. Cláudio diz a Joana que Rogério testemunhará antes dela. Ele pede que Joana não se afete com o que o fiscal e Rogério disserem. Joana acha difícil se manter calma, mas diz que fará um esforço. O juiz dá início à sessão do julgamento. Rogério chega e Jenny sente vontade de bater no velho ceboso. Paula chega ao julgamento também. Rogério fala para todos que sua relação com Francisco de Armas era cordial, mas um pouco afastada, pois Francisco morou muito tempo no exterior. Rogério afirma que soube, pelos empregados, que Francisco venderia as ações e que seus empregados disseram que escutaram Francisco discutindo aos gritos com Gabriel Rubio na empresa. O advogado pergunta como ele pode descrever a relação de Gabriel e Francisco. Rogério diz que eles diziam ser amigos, mas Gabriel só queria comprar as ações de Francisco, mas Francisco não queria vendê-las. O juiz dá a palavra ao advogado de Gabriel. Cláudio diz a Rogério que René o acusa de ter pedido para ele bloquear a distribuição da cerveja Rubio e pergunta se isso é verdade. Rogério diz que ele está mentindo e afirma que René é um péssimo empregado e chamou a atenção dele várias vezes. Rogério bota a culpa no filho, do bloqueio da distribuição das cervejas. O advogado pergunta o que ele teve a ver com a bactéria que foi introduzida nas cervejas. Rogério nega que teve algo a ver com isso. Ele nega todas as acusações contra ele. Cláudio fala que Camila e Manuel dizem o contrário do que ele fala, mas que não estão ali porque estão desaparecidos. Rogério pergunta se ele está o acusando de ter feito mal ao seu próprio filho. Cláudio fala que tem provas contundentes de que Rogério quer destruir a cervejaria Rubio, porque é o acionista majoritário da cervejaria Astros. O juiz pede silêncio na sala. Rogério fala que isso é mentira e que Cláudio está armando uma armadilha para distrair a atenção para outra coisa. O juiz chama Joana para declarar. Rogério sai dos tribunais, nervoso. Severiana diz que deviam ter revisado tudo antes do interrogatório, mas ele não quis. Ele acusa a advogada de ser uma inútil e exige que ela suma de sua vista, pois senão vai sobrar para ela. Paula observa o pai e pensa em segui-lo. César irá seguir Rogério. Salvador pede que ele seja muito discreto, pois Rogério e Camacho são inteligentes. O advogado pergunta a Joana se ela confirma que teve um filho com Gabriel e que ele deixou Paula por ela. Joana diz que ela e Gabriel tiveram um filho juntos e engravidou dele por acidente. O advogado pergunta se ela ficava com vários homens. Todos se irritam e Jenny pensa em bater no advogado infeliz. Cláudio diz ao juiz que o fiscal está atacando a vida pessoal da testemunha para desestabilizá-la. Mas as perguntas dele não têm relevância no julgamento. O juiz pede que o advogado só pergunte sobre o caso do assassinato. Eles mostram fotografias do local onde acham que Francisco foi assassinado. O advogado diz que aquelas fotos estiveram desaparecidas por muito tempo e pergunta por que Joana escondeu tudo. Joana fala que o cartão de memória da câmera que ela tirou as fotos tinha desaparecido e que não a encontrava em nenhum local. Joana fala que tirou aquelas fotos por acidente, casualmente. O advogado a acusa de ter escondido as fotos para proteger Gabriel. O advogado fala para o juiz que o depoimento de Joana não tem nenhum sentido. Rogério chega ao local, onde mantém Manuel e Camila presos. Paula seguiu o pai. Manuel diz a Camila que o tempo deles está acabando e podem acabar mortos a qualquer momento. Rogério pergunta o que eles tanto fofocam. Rogério diz que a partir de hoje, nenhum deles dois voltará a falar mais. Paula observa tudo. Joana mostra para todos a última foto que tirou de Francisco. Ela diz que só não tirou mais porque essa foto foi feita na última vez que viu Francisco. O advogado fala que na última foto tirada, antes da morte de Francisco, ele estava com o Rogério. Salvador corre para o local do julgamento. O advogado diz a Joana que o fiscal insinua que ela não perdeu, mas que escondeu o último cartão de memória da câmera dela e pergunta se é verdade.
Joana diz que sabia que era importante encontrar esse cartão de memória, mas assim que o encontrou, o entregou, pois Gabriel é inocente, incapaz de fazer uma brutalidade dessas. Ela também o elogia como pai. Salvador Castilho chega com uma nova prova. O advogado Cláudio diz que essa prova é definitiva. O fiscal fala que isso é uma distração. O juiz decide aceitar as provas novas. O advogado diz que, graças ao trabalho dos peritos digitais, conseguiram clarear as fotos que estavam escuras e nelas podem ver o verdadeiro assassino de Francisco de Armas, que é Rogério. Todos ficam impressionados e Joana fica aliviada por Gabriel ter sido inocentado. A mãe de Francisco sofre e diz que Rogério precisa pagar pelo assassinato de seu filho. O fiscal os acusa de terem manipulado as fotos. O juiz pede silêncio a todos. Salvador declara e diz que seus fatos são verdadeiros e as imagens não foram alteradas e muito menos manipuladas. E o departamento de imagem apenas colocou resolução para que pudessem ver as imagens com mais clareza. O fiscal tenta intervir. Salvador diz que o fiscal foi comprado por Rogério. Jenny diz que o fiscal mandou matar uns delinquentes da cadeia, que acusariam Rogério e Paula por terem tentado matar sua filha Joana. O juiz diz ao fiscal que a acusação que o detetive Castilho fez é muito grave. Salvador diz que isso é verdade e que durante as pesquisas perceberam intervenções telefônicas e há gravações das ligações que ocorreram entre o fiscal e o Rogério, onde prova a cumplicidade entre eles nos crimes. O juiz inocenta Gabriel do assassinato de Francisco. Todos ficam felizes, principalmente Joana, que corre para os braços do amado para beijá-lo. Enquanto isso, Camila diz a Rogério que ele está castigando as pessoas que mais o apoiou. Rogério diz que Camila só presta para mentir. Manuel diz a Camila que esse animal está cheio de ódio e é a natureza dele. Camila pede que ele lhe deixe livre. Rogério fala que não a quer mais e nem tem vontade de perdoar ninguém, pois hoje tudo foi mal. Rogério recebe uma ligação do fiscal, que pede para ele sumir, pois Salvador chegou com fotos onde mostram que ele matou Francisco. Rogério se apavora e percebe que está ferrado de vez. Rogério pede que Camacho prepare tudo para ir embora. Gabriel agradece a Joana e diz que está livre, graças a ela. Joana fala que ele está livre porque é inocente. A mãe de Francisco pede perdão a Gabriel por ter duvidado dele. Gabriel diz que não tem nada para perdoá-la. A mulher fala que sente falta de Francisco. Gabriel diz o mesmo. Jenny beija Salvador e diz que ele foi incrível. Pacheco liga para Salvador e diz que descobriu onde Rogério está se escondendo. Salvador se despede de Jenny. Ela pede que ele se cuide. Rogério quer levar Manuel e Camila com eles para outro país. Paula aparece e chama o pai. Paula vê o irmão e Camila amarrados. Paula diz que ele foi capaz de sacrificar o próprio filho para se salvar. Gabriel agradece a seus amigos por toda a ajuda e diz que eles são como uma família. Carlos diz que isso serviu para demonstrar o quanto ele e Joana se amam. Joana vai até a mãe e diz que já soube que Salvador foi procurar Rogério. Jenny teme que Salvador morra durante o processo. Paula pergunta o que o pai tem. Rogério avisa que se fosse por Manuel e Camila, estaria na cadeia, preso ou até morto. Manuel afirma que nunca desejou a morte do pai. Camila admite que deseja que Rogério morra, pois ele abusou dela. Paula chora e diz ao pai que sua mãe disse que ele era um monstro, que só a usou para próprio benefício. Rogério afirma que Amparo está louca. Manuel pede que Paula não acredite no pai e que sua mãe sempre quis o melhor para eles. Rogério diz que Paula é igual e forte como ele e pede para irem juntos, pois ela merece todo o sucesso. Paula diz que o fiscal acabou de ligar para ele, pois ele saiu numa foto com o corpo morto do Francisco. Paula fala que depois de todo esse ódio contra a família Rubio, ele terminou destruindo a família deles. Paula corre para libertar o irmão. Rogério pede que ela não faça isso. Rogério puxa Paula e diz que ela merece o mesmo tratamento que eles e vai prendê-la também. Amparo assiste ao jornal, onde é anunciado que Rogério é o assassino de Francisco. Viviana vai à casa de Amparo e diz que está muito preocupada com Manuel. Amparo reza para que seus filhos não morram. Davi comenta com Gabriel e Cláudio que a vida de Camila e Manuel está em risco.
Cláudio diz que os dois sempre estiveram do lado de Gabriel. Carlos diz que Paula estava muito mal depois do interrogatório que fizeram a Rogério. Salvador e César chegam com alguns policiais para salvarem Camila e Manuel e deterem Rogério. Paula pede que o pai se entregue e que assuma as consequências dos próprios atos. Rogério saca uma arma e diz que precisam usar Manuel, Paula e Camila de escudos para se protegerem. Paula fica horrorizada com o que o pai está fazendo. Os policiais entram para deterem Rogério. Paula fica com medo de morrer. Camila tenta se soltar. Salvador pede que Rogério se entregue. Ele nega. Rogério pergunta se ele está disposto a começar um tiroteio ali. Salvador exige que ele entregue cada um dos que estão presos. Rogério diz que se Salvador não deixá-lo ir embora, matará Camila, Manuel e Paula. Salvador pede que ele se tranquilize. Camila chama Rogério de covarde. Rogério diz que ela será a primeira a morrer. Camila o empurra e dá uma cadeirada na cabeça dele. Ela pega a arma e ameaça matar Rogério. Camila diz a Rogério que deveria atirar nele para os dois irem juntos para o inferno. Josefina fica feliz pela justiça ter sido feita e por Gabriel estar livre. Josefina diz que Joana e Gabriel são aqueles casais que vêm ao mundo para se reencontrarem e se apoiarem. Gabriel concorda. Margarida chega e os cumprimenta. Ela diz que já deu a mamadeira para o bebê e ele dormiu. Jenny está muito preocupada com Salvador. Camila pede que Rogério fique tranquilo, porque senão o matará. Camila pede que Paula e Manuel vão embora. Rogério dá um soco na cara de Camila e atira nela, matando a moça ali mesmo. Paula fica desesperada. Começa um tiroteio enorme no galpão. Todos tentam se proteger e Rogério quer que todos os policiais morram. O covarde decide fugir. Salvador acaba levando uma bala de raspão. Rogério é pego pelos policiais. Jandira leva comida para Hugo e se despede dele com muito carinho. Felipe comenta com o amigo que ele está gamado demais na Jandira. Hugo concorda e fala para o amigo que se mudará para uma casa próxima a uma lagoa e lá terá sua oficina. Felipe avisa que sentirá falta do amigo, mas entende dele querer se superar, buscando algo melhor. Na empresa, Henriqueta comemora com Carlos pela cervejaria estar recomeçando. Henriqueta afirma que sairá da empresa. Carlos fica triste e diz que sentirão muita falta dela por ali. Henriqueta diz que Daniela está muito estudada para ficar com seu cargo. Josefina comenta com Jenny e Margarida que o trabalho como policial não é fácil. Margarida diz que, pelo que soube, esse Rogério é um demônio. Josefina pede para irem à igreja rezar. Elas saem. Joana e Gabriel visitam alguns amigos e mostram um bebê para os idosos. Rogério, finalmente, é levado pela polícia e é colocado no carro da patrulha. Paula e Manuel estão destroçados e olham para o pai com uma cara de desgosto e de raiva. Rogério é preso, acusado de subornar as autoridades, espionagem industrial, invasão de impostos e pelo assassinato de Francisco e Camila. Eles dizem que Rogério não terá direito à fiança e que amanhã mesmo irá para o presídio. Manuel e Paula voltam para casa. Amparo os abraça, tranquila. Paula fala que a mãe tinha razão, o pai deles é um monstro e matou Camila. Manuel fala que Camila deu a vida por eles. Jenny manda uma mensagem para Joana e diz que Salvador está sendo atendido no hospital e quando tiver novidades, a avisará. Joana fala que ela e Gabriel estão dispostos caso eles precisem de algo. César fala para Jenny que tudo foi muito rápido e quando percebeu que Salvador tinha sido baleado, tratou de atendê-lo rapidamente. Margarida agradece ao namorado por ter feito o possível para ajudar seu cunhado. Gabriel e Joana, finalmente, têm um momento de paz e alegria. Eles brindam o champanhe. Gabriel fala que trouxe ela ali, pela primeira vez, e ali a beijou pela primeira vez também. Joana diz que espera que o deles seja para sempre. Eles se beijam apaixonadamente. O médico comunica a Jenny que Salvador está se recuperando bem. Jenny fica feliz e abraça a mãe. Um tempo depois, Jenny visita Salvador e fala que estava muito angustiada. Ela afirma que se ele deixá-la viúva, irá atrás dele, seja onde for. Josefina e Felipe voltam para casa. Josefina diz que quer tomar um banho quente.
Ela diz que finalmente cada um está buscando o seu lugar. Felipe fala que viu ela beijando Memo e fala que gosta que ela esteja recomeçando com uma pessoa que sempre esteve ao lado dela. Josefina aconselha o filho a fazer o mesmo. Felipe diz que vai trabalhar. Hugo diz a Felipe que já vai sair. Felipe diz que a ida dele pode ser um sinal para que ele tome conta de tudo ali sozinho. Henriqueta chega ali e surpreende Felipe. Henriqueta ficará no lugar de Hugo. Ela diz que se Felipe vai contratá-la, precisa colocá-la para trabalhar, pois para isso que veio. Gabriel fala com o irmão de Camila e lamenta que ela tenha morrido. Ele diz que sua irmã não era uma pessoa ruim, mas o destino mudou todo o caminho dela. Gabriel fala que lamenta não ter conseguido fazer nada por ela. Bruno diz que não foi culpa dele. Gabriel afirma que se encarregará de que não falte nada para a mãe dele. Bruno diz que não partirá desse mundo até se encarregar de que Rogério morra ou sofra. Amparo aconselha Paula a sair do país. Manuel diz o mesmo e Luciano fala que podem ir juntos. César chega e diz que tem uma ordem de apresentação contra Paula pela tentativa de assassinato contra Joana Bravo. Amparo fica preocupada. Paula admite seu erro e decide assumir as consequências, pois não quer ser uma covarde e delinquente como seu pai. Luciano afirma que não deixará Paula sozinha. Rogério chega ao presídio e se junta a vários detentos no pátio. Alguns vão até Rogério provocá-lo e ameaçá-lo com a faca. Bruno revê Rogério e diz que até que enfim ele deu as caras. Bruno o deseja boas-vindas à sua casa. Rogério fala que não o conhece, mas tem dinheiro para que ele o proteja. Bruno o ameaça e pede que ele limpe seus sapatos. Em seguida, Bruno pede perdão e se apresenta a ele como Bruno Montes, irmão de Camila, e diz para Rogério que ele morrerá ali. Rogério se apavora e treme. César diz a Salvador que conseguiram, e Rogério já está refundido na cadeia. Jenny quer que Salvador seja promovido a um cargo mais seguro. César acredita que Salvador possa ser o novo fiscal. Henriqueta trabalha com Felipe na oficina. Ela diz que ele sempre pensou que não poderia entrar no seu mundo, mas diz que sempre quis entrar no mundo dele e acha que será mais feliz ali ao lado dele. Ele elogia a beleza dela e faz algumas perguntas sobre alguns carros dali. Henriqueta conhece o nome dos carros e sugere de mudarem algumas coisas do carro. Felipe beija Henriqueta e é feliz com a amada. 3 anos depois, Paula sai da cadeia após cumprir sua pena por ter tentado assassinar Joana. Luciano a recebe de volta e ela diz que pagou sua dívida e agora se sente em paz consigo mesma. Paula está pronta para recomeçar. Pacheco mostra a Salvador os números do trabalho. Jenny se estressa por eles continuarem ali. Jenny está grávida e dará um irmãozinho a Joana. Henriqueta e Felipe triunfam no trabalho como mecânicos e conseguem uma oficina melhor e mais clientes. Felipe elogia Henriqueta e a beija. Margarida chega ali e pede que eles se arrumem logo para o evento que terá. Josefina segue trabalhando na sua banquinha de doces e vende muito bem. Ela e Memo estão muito apaixonados. As fofoqueiras do bairro informam Josefina que conseguiram chegar a um acordo com alguns restaurantes para que eles comprem os doces deles e Pedrinho ajudou a fecharem o negócio. Elas comemoram. Josefina deixa elas responsáveis da banca, pois precisam ir à formatura de Joana. Na empresa, Manuel trabalha e está de volta ao seu posto. Ele fala com Daniela e entregam os documentos a ela. Daniela fala que as vendas superaram as expectativas. Joana cumprimenta Manuel e ele fica feliz ao ver Eduardinho já grande. Joana diz à amiga que está muito emocionada. Joana decide levar Eduardo até o pai dele. Gabriel fica surpreso ao ver o filho e fala o quanto ama. Joana pede que os amores de sua vida não demorem a chegar à sua formatura. Joana se forma na universidade, em engenharia industrial. Todos festejam e aplaudem Joana Bravo. Ela recebe seu diploma depois de muitos anos de estudo e esforço na faculdade. Josefina comenta com Jenny que Joana foi a primeira das Bravo a se formar numa faculdade. Elas estão emocionadas e Joana mostra seu diploma a todos, com muito orgulho.
Um tempo depois, todos estão na fazenda. Jenny comenta com Joana que está muito orgulhosa dela, que se sente cheia demais. Joana fala que ela está carregando seu irmãozinho e não tem mais espaço para nada. Salvador pergunta a Gabriel quais planos ele tem com a engenheira Bravo. Ele diz que adoraria que Joana trabalhasse na cervejaria para tomar em conta de todo o negócio. Joana falou quanto ama Josefina e Jenny e diz que sente orgulho de tê-las em sua vida e que elas são seus exemplos de vida. Manuel chega ao evento com Viviana, sua namorada. Felipe cumprimenta Salvador e Memo. Ele abraça sua família e dá um beijo na mãe, irmã e sobrinha. Joana fala que o amor e apoio deles lhe salvou muitas vezes. Margarida chega e fala que a senhorita Alma pediu para irem almoçar. Todos se sentam à mesa. Gabriel agradece a cada um deles por estarem em suas vidas e diz a Joana que está imensamente orgulhoso dela e que a ama muito. Joana diz o mesmo e o agradece. Joana fala a todos que se sente agradecida e fala que, como diz sua avó, qualquer esforço para se superarem vale a pena. E aprendeu que as provas mais difíceis que a vida coloca também abrem espaços para se amarem. E diz que Gabriel e seu filho sempre foram seu destino. Eles falam que se amam e se beijam. Todos aplaudem o casal e comemoram um momento feliz. Gabriel fala que está muito orgulhoso de Joana e a ama demais. Eles voltam a se beijar e todos assobiam, orgulhosos e felizes pelo casal. Fim.